Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Tiago, no capítulo 4, e hoje nós vamos ler o trecho que inicia no verso 13 e vai até o verso 17. Hoje nós encerramos o capítulo 4 da carta de Tiago. Nas nossas exposições, nós iniciamos essa série, o Guia Prático para uma Fé Real, no mês de maio, e no nosso próximo culto nós entraremos no último capítulo da carta, o capítulo 5. Eu espero que até aqui esse venha sendo um tempo especial de Deus para a sua vida, para o seu coração, em que o contato com a palavra de Deus, exposta ao nosso coração, desafiando a nossa realidade de vida, nos inspirando a uma fé que é mais do que discurso, mas que de fato é real, esteja de fato transformando você e te levando mais para perto da vida que Jesus idealizou que você vivesse. Vamos juntos ler Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 13. A palavra de Deus diz assim: Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar? Pai, fala conosco pela Tua palavra. Que em nome de Jesus, o Senhor nos ensine a viver aquela espécie de vida que o Senhor nos criou para experimentar. Vida ao Teu lado, vida que Te conhece, vida que se importa contigo e que é completamente influenciada e modelada pela realidade da Tua presença em nossa história. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Eu queria que você pensasse por poucos segundos nos planos que você tem até o final desse ano. Pelo menos um deles. Que você pensasse talvez nos planos que você tem traçado para 2025. Afinal de contas, 2024 já está chegando ao fim e é melhor então planejar um próximo ano inteiro. Será que você consegue planejar ou imaginar ou estabelecer alguns objetivos para daqui a 5 anos? Onde você vai estar morando? Qual vai ser os seus hábitos de vida? Como estarão seus filhos, sua família, seu trabalho? Como é que você fala a respeito dos seus planos e dos seus sonhos? Como que você elabora eles? O que você leva em conta na hora de estabelecer planos e objetivos? O que vem para a pauta? O que vem para a mesa com você na hora de você estabelecer, então, os planos da sua vida? Nesse trecho da carta, Tiago nos mostra que o jeito que nós falamos dos nossos planos revela o estado do nosso coração. É simples, mas eu vou repetir. Nesse trecho que lemos, a Bíblia está nos dizendo que a maneira como nós falamos dos nossos planos e objetivos revela o estado do nosso coração. Aliás, não foi Jesus mesmo quem disse que a boca fala do que está cheio o coração? Então, quando falamos dos nossos planos, falamos de algo que trazemos de dentro do nosso coração. Por isso, a maneira como comunicamos ou como lidamos com os nossos planos e objetivos revela o nosso coração. O que a Bíblia nos ensina nessa passagem é algo simples e algo prático. Essa praticidade que eu amo nas Escrituras. Existe uma maneira de estabelecer e falar sobre os nossos planos que revela um grande orgulho e uma arrogante independência. Essa é a primeira ênfase que esse trecho está dando.
Quantas vezes nós procuramos estar à frente dos nossos projetos e dos nossos planos, sem que Deus faça parte sequer do desenho deles? Essa é a primeira coisa que Tiago está falando aqui. Que há uma maneira de lidarmos com os nossos planos, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, que revela um coração arrogante, cheio de desejo por independência e autossuficiência. E isso se prova na prática quando nós trazemos para a mesa do nosso planejamento vários fatores e várias influências, mas não Deus. E existe uma outra maneira de estabelecer e de falar dos nossos planos, que revela que, de fato, o nosso coração está centrado em Deus. Que, de fato, o nosso coração entendeu que não há nada que seja mais importante na nossa vida do que a nossa comunhão com Deus. Que nós confiamos em Deus. Que nós dependemos de Deus e que, por essa razão, Ele é considerado. Por essa razão, Ele é consultado por nós quando estabelecemos os planos da nossa vida. Uma maneira arrogante e uma maneira fiel. Uma maneira que revela uma independência e um desejo de autossuficiência e uma maneira que não consegue abrir mão da sabedoria e da direção de Deus para a vida. O que a gente está vendo Tiago fazer desde o início dessa carta é instruir os discípulos de Jesus para que eles vivam de verdade a fé que professam e não apenas falem dela. Você lembra do conselho de Tiago, ou da instrução de Tiago no capítulo 1? Sejam praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes dela. E Tiago está a carta toda desenvolvendo e se esforçando para gerar essa compreensão na vida dos discípulos de Jesus. E essa fé real, que a gente tanto tem falado aqui nessa série, desde maio, deve envolver todos os aspectos e todos os momentos da nossa vida. Então, os nossos planos, a maneira como pensamos neles e a maneira como corremos atrás de sua realização, não podem ficar fora do alcance de Deus. Esse é o raciocínio lógico de Tiago. Ele está dizendo, se não há área da vida que Deus não exerça influência, vocês não podem considerar a possibilidade de estabelecer os planos da vida de vocês sem levar em conta o autor da vida. E como é que Tiago vai tratar então desse tema? Dessa maneira como ele inicia o verso 13, se dirigindo a um grupo e falando, ouçam agora vocês que dizem. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos para esta ou aquela cidade. Vamos passar um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Nessa descrição aqui de Tiago, nós temos o exemplo de pessoas que fazem todo o seu planejamento e trabalham sem levar Deus em conta. Ao ignorar Deus, essas pessoas revelam a sua arrogância. Ao ignorar Deus, a traçar planos para um próximo ano inteiro, não levando em conta a vontade de Deus e a influência de Deus nesses planos e nessas decisões, essas pessoas revelam uma autossuficiência assustadora. E, queridos, o pecado de não se dirigir a Deus em oração é uma das ofensas mais comuns que um cristão comete. O pecado de não se dirigir a Deus em oração. Esse hábito que a gente tem de agir primeiro e orar depois. Esse hábito que a gente tem de resolver o problema primeiro e colocar diante de Deus depois. É uma das ofensas a Deus mais comuns que um cristão comete. O esvaziamento da noção de que Deus envolve todas as coisas. De que não há aspecto da vida que não seja, por assim dizer, espiritual. Cresce velozmente em nossos dias. Dias em que testemunhamos o avanço da secularização. O que é isso? Hoje tudo é muito natural para nós. Hoje nós explicamos as coisas e a vida de modo muito natural. Hoje nós temos muita tecnologia à nossa disposição, muito conforto para acessar,
Hoje nós temos muita informação e muita instrução que podemos nos valer no nosso cotidiano, no nosso trabalho, nas nossas relações, e estas coisas têm nos feito naturalizar uma vida que é em todo tempo espiritual, porque nós não geramos a nós mesmos, mas fomos criados por um Deus glorioso, infinito, pessoal, que nos criou para que encontrássemos o pleno propósito da nossa vida no relacionamento com Ele. Mas enquanto avança essa secularização, nós vamos esvaziando a noção de Deus presente em nossa vida. E é por isso que oramos tão pouco. É por isso que consultamos tão pouco a Deus. É por isso que não sentimos a necessidade que talvez alguns dos nossos irmãos e irmãs do passado sentiam de dizer: eu preciso me recolher por um tempo. Eu preciso estar num lugar a sós com Deus, porque eu preciso orar, porque eu preciso estar em comunhão com Ele para entender o que Ele deseja que eu faça nesse momento da minha vida. Não. A gente vai atropelando os processos, a gente vai se enrolando, se envolvendo e pedindo que Deus tenha misericórdia. Pedindo que Deus de alguma forma nos livre das nossas enrascadas, nos poupe das consequências das nossas burradas. Tenha piedade de nós. Tiago aqui está se dirigindo a uma parte específica de pessoas da igreja que parecem, de acordo com o que ele diz aqui, ser negociantes. Ele cita as palavras que essas pessoas falam, de ir de um lugar para o outro, de passar determinado tempo nesse lugar, a fim de negociar, a fim de ganhar dinheiro. E a pergunta que a gente faz diante de um texto desse é: será que a gente pode culpar um vendedor itinerante por ir de um lugar para o outro fazendo negócios? Se essa é a vida dele. Se o trabalho dele é ir de cidade em cidade, bairro em bairro, ele é um vendedor itinerante, ele tenta fazer negócios o tempo todo. A gente pode culpá-lo disso? O problema, e nós veremos, não está no fazer negócios. Tiago não está condenando o trabalho de quem vive dos negócios. Tiago não está falando de uma espécie de trabalho que é pecaminosa e que desagrada a Deus. Não. Para a gente entender isso, há um paralelo dessa passagem de Tiago com o discurso de Jesus sobre o fim dos tempos. Lá em Mateus, no capítulo 24, quando ele se refere aos dias de Noé. E esse paralelo do discurso de Jesus sobre o fim dos tempos vai nos ajudar a entender o problema que Tiago está tratando aqui, o centro do problema que Tiago está tratando aqui nesse trecho que lemos. Mateus capítulo 24, versículo 38 e versículo 39. São palavras de Jesus aos seus discípulos, falando dos sinais do fim dos tempos. E aí ele diz assim: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Veja, apesar de ninguém culpar uma pessoa por comer, por beber e por casar-se, a questão é que na vida dos contemporâneos de Noé não havia lugar para Deus. Eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam-se em casamento, as suas vidas seguiam o seu curso e eles não tinham espaço para Deus. Noé, construindo uma arca em obediência a Deus, talvez fosse alvo de incompreensão e até de chacota. Diz o texto que Noé e sua família entram na arca e aquelas pessoas, seus vizinhos, seus contemporâneos, nada percebem. Por quê? Porque a vida segue o seu curso. Aquelas pessoas viviam como se Deus não existisse. E o mesmo se aplica aos autossuficientes negociadores para quem Tiago se dirige aqui. Ele não está criticando o planejamento. Tiago não pode fazer isso porque a Bíblia elogia o planejamento. O livro de Provérbios tem várias passagens elogiando a pessoa
prudente, previdente, que pensa a sua vida e é capaz de planejá-la. Lembrando que o planejamento sábio, segundo o autor de Provérbios, começa com o temor do Senhor. Ou seja, a consideração de Deus em todos os nossos caminhos. O problema que Tiago aponta é o da não consideração de Deus. Como se o controle de todas as coisas estivesse em mãos humanas e não nas mãos do Deus soberano. Essa é a crítica de Tiago. Não é o trabalho daquelas pessoas. Não é o fato delas viajarem, delas serem boas negociadoras, delas terem condições de ganhar dinheiro nos negócios que fazem. O problema para Tiago é como vocês concebem a vida. O sair, o voltar, o levantar, o deitar, o comer, sem levar em conta o autor da vida. E o mesmo, queridos, acontece em nossos dias. O mesmo acontece em nossos dias com aqueles que se declaram cristãos, mas vivem como ateus funcionais, de segunda a sábado, pelo menos. Como vive um ateu funcional? Ele diz crer em Deus, mas vive como se Deus não existisse e nem tivesse nenhuma ingerência em sua vida diária. Ele diz que tem fé. Ele diz que é um cristão. Ele vai para a igreja no domingo. Mas Jesus é um evento de final de semana. Porque de segunda a sábado, ele toca a sua vida. E ele não precisa de Deus. E ele não pensa em Deus. E ele não busca Deus. São para estes tão confiantes em si mesmos, que tiram Deus da equação da vida, que Tiago diz no verso 14, um choque de realidade. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Olha que loucura. Essas pessoas falavam sobre o futuro com absoluta certeza, mas elas não tinham nenhum controle sobre o futuro. Elas planejavam e já viam tudo pronto. Estava tudo certo na cabeça delas e no coração delas, mas elas não tinham nenhum controle sobre esse futuro. João Calvino, reformador, muito importante do século XVI, escreveu um comentário sobre a carta de Tiago. E no trecho que comenta esse versículo, olha o que Calvino diz, vai ser projetado aqui. Ele diz assim: Tiago suscitou a estupidez daqueles que desconsideravam a providência divina e achavam-se donos de um ano inteiro, quando na verdade não tinham sob seu poder um momento sequer. Estupidez daqueles que pensam ter nas mãos um ano inteiro, mas que não têm sob o seu poder um momento sequer. Eles simplesmente deixavam de levar em conta o aspecto incerto da vida. Aspecto incerto da vida que fazia com que, embora eles pudessem sonhar e planejar, não tivessem o controle de todas as circunstâncias para viver o que planejaram. Esse é o golpe da realidade que todos nós nos deparamos. A vida é incerta. Você espera e projeta muitas coisas, sempre dentro do que você entende ser o melhor para você e para os seus, mas você não tem o controle desse futuro. Você não pode garantir que ele vai chegar do jeito que você planejou. Tantas vezes, nós não vivemos os nossos dias exatamente assim, como essas pessoas que Tiago fala aqui, tão seguros de que o que planejamos vai acontecer, mesmo que isso dependa de tantos fatores que estão fora do nosso controle. Não é assim que a gente vive muitas vezes? Que a gente traça os planos para 1 ano, 2, 5. É por isso que Tiago oferece aos seus leitores, os de ontem e os de hoje, um choque de realidade, nesse verso 14, na segunda parte, com essa pergunta: que é a sua vida? Você que se julga independente demais,
Você que se considera capaz de estabelecer com sabedoria e propriedade todos os planos para o seu futuro e para o futuro das pessoas que você ama. Você que já traçou o planejamento da educação, a formação profissional dos seus filhos, que você tanto ama. Você que está tão seguro de si, por favor, responda, pergunta Tiago, o que é a sua vida? E como a resposta pode ser incômoda, Tiago dá. Ele diz, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e logo depois se dissipa. Queridos, o que é neblina? O que é neblina se não vapor que desaparece com os primeiros raios do sol? Que choque de realidade a Bíblia nos tratar assim, não é? Vocês que pensam tanto a respeito de si mesmos, a vida de vocês é uma breve passagem. Vocês aparecem por um tempo e depois somem. Vida como vapor. De alguma forma, Tiago está nos dizendo, vocês se comportam como se fossem viver para sempre, mas são passageiros. Vocês se julgam fortes, mas são tão frágeis. Vocês lutam por controle, mas não conseguem garantir sequer o dia de amanhã. Um dos falsos deuses que nós mais temos de combater, porque muito facilmente queremos curvar o nosso coração a ele, é justamente o ídolo do controle. É esse sentimento que nos comunica a segurança de que, de alguma forma, as coisas estão no domínio de nossas mãos. O pai de uma amiga muito querida, pai esse que faleceu recentemente, tinha uma frase, ele repetia o tempo todo. Ele dizia, o segredo da vida, ele falava com esse tom de voz assim, o segredo da vida é ter os 2 pés no chão, a mente no céu e as rédeas nas mãos. E a gente vive muitas vezes pensando justamente isso. O que eu mais quero é ter as rédeas nas mãos. Só que a gente é neblina. A gente não consegue sustentar isso ou garantir isso. E essa é a razão de Tiago dizer no verso 15, nos propondo um caminho. Ao invés disso, ao invés dessas pretensões tão independentes e arrogantes, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos. E então faremos isto ou aquilo. Em outras palavras, ao invés de desconsiderar Deus em nossas atividades diárias, nós devemos colocá-lo em primeiro lugar. E dizer, se for da vontade de Deus, eu viverei. E farei esta ou aquela coisa. Perceba, ao invés de deixar Deus na margem da vida, nós devemos convidá-lo para o centro. E perceba que a Bíblia não está nos ensinando a fazer do se Deus quiser um jargão clichê sem sentido ou não pensado por nós, em que basta colocar no início de cada frase se Deus quiser e nem pensar nisso. Não. O que a Bíblia nos ensina é que as nossas vidas estão nas mãos de um Deus que é soberano e, portanto, devemos reconhecê-lo em todos os nossos planos. Ele nos dá iluminação, Ele nos dá a sua palavra para nos instruir em sabedoria, Ele nos dá capacidade cognitiva para pensar e refletir como pessoas maduras. Tudo isso é maravilhoso e nós devemos sentar e planejar a nossa vida, mas nós devemos fazer isso com aquela consciência sagrada de quem diz, Deus, eu não sou o autor da minha própria história. Eu não gerei a mim mesmo. Eu não tinha a capacidade de construir tudo o que é a minha vida na complexidade dela. O Senhor fez, o Senhor me conduz, o Senhor é o meu Deus. Então, se o Senhor quiser, estas coisas podem acontecer. Está diante do Senhor. Quantas pessoas desenvolvem seus projetos, planejam seu futuro, e aí ao planejarem o futuro envolvem cônjuges, filhos, e no final de tudo, apresentam para Deus esperando que Deus simplesmente diga amém. Seja feita a sua vontade. Quantas vezes a gente chega e diz, Deus, já está tudo certo. Eu, inclusive, poupei o Senhor.
tão ocupado com coisas grandiosas como de ter que me guiar em cada etapa dos planos. Não, olha, está aqui, e modéstia à parte, Deus, eu acho assim que está maravilhoso. Esse projeto de vida aqui é muito bacana. Então, assina agora, Deus, por favor. Quantas vezes nós acreditamos ser possível converter Jesus aos nossos planos e aos nossos projetos, ao invés de converter o nosso coração e a nossa agenda a Ele, e viver o propósito que Ele estabeleceu para nós. Quantas pessoas em tantos lugares estão tentando converter Jesus à sua vontade? Quantas pessoas em tantos cultos espalhados hoje no nosso país, eu falo isso com dor e com lamento, estão sendo ensinadas a construir um Jesus à sua própria imagem, ao invés de serem elas transformadas à imagem de Jesus. Quantas pessoas estão aprendendo a fazer de Deus o seu servo, o realizador mágico dos seus sonhos, ao invés de ser o seu Senhor, a quem elas amam e servem. Mas um filho de Deus, de verdade, sabe que está seguro sob o cuidado protetor do seu Pai Celestial. Por isso ele não deixa de honrar e buscar ao Pai, enquanto estabelece os passos e os planos para a sua vida. Um filho de Deus sabe que a sua maior segurança está justamente no cuidado de Deus. Que é esse cuidado que o acalma. Que é saber que Deus não o abandona, que faz o coração dele ter paz. Como diz o salmista, deito a minha cabeça no travesseiro e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Então, um filho de Deus, ele não desconsidera nunca o lugar importantíssimo de honrar a Deus, considerar Deus, trazer Deus para o centro da sua vida e de influência de suas tomadas de decisão, porque ele sabe que não há segurança maior do que viver a vontade de Deus para a sua vida. E essa é a razão de Tiago encerrar o capítulo 4 com essas palavras do verso 16 e do verso 17. Ele diz: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Vocês estão cheios de vaidade humana por causa das suas pretensões. Vocês se acham maravilhosos, inteligentes e estratégicos, capazes demais em suas próprias pretensões. E ele segue: toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O cristão só deveria se gloriar no fato de que sua vida é vivida na dependência de Deus e em compromisso com Deus. Essa é a grande glória de um cristão. Se há um motivo de envaidecimento para o nosso coração, é poder dizer: não sou de mim mesmo, sequer dependo de mim mesmo para viver, dependo de Deus. Mas o Deus de quem eu dependo não é uma divindade indiferente, poderosa, porém distante, mas é Pai. Comunica a mim o seu amor, concede a mim que eu esteja em sua presença, me permite vislumbrar de sua glória, e quando eu provo disso, não há nada que se compare ou seja mais maravilhoso do que essa experiência. Essa é a minha grande glória. Vivendo ou morrendo, ganhando ou perdendo, que eu sou de Deus, que eu pertenço a Ele. Nada deveria encher de orgulho o coração de um crente mais do que saber que, apesar de quem ele é e dos seus pecados, a graça de Deus sorriu para ele e que ele pode descansar no cuidado amoroso e sábio de Deus para conduzir a sua vida. Que ele não precisa se vangloriar de pretensões humanas. A grande glória dele está na glória de Deus. Nós devemos continuamente lutar contra a tentação insana de querer o lugar de Deus na nossa própria vida. E essa tentação, embora insana, ela é presente diariamente na nossa vida. Não é? Tudo à nossa volta
tenta nos comunicar o tempo todo que nós não precisamos de Deus. Ou mais, pior até, a gente pode até precisar, mas gostaria de não necessitar dele. Tudo à nossa volta prega uma independência, como se nós fôssemos capazes de traçar um plano melhor para a nossa própria vida do que Deus. E que Deus talvez traçou o seu plano e é soberano, ok, mas é um plano castrador, que impõe limites, que impede algumas liberdades minhas de fazer, pensar, falar o que eu quero. Se você parar para observar, foi essa a proposta do tentador para Eva, lá no Jardim do Éden. Não precisar de Deus. Eva, não seja boba. Deus te impediu de comer do fruto porque Ele sabe que o dia que dele provar, você conhecerá o que Deus conhece. O que é isso se não dizer, você não precisa mais de Deus? E essa tentação continua presente em nosso coração, por isso Tiago a denomina de vanglória humana maligna, porque rejeita Deus. E ele diz, pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pensem nisso. Como filhos de Deus e como crentes em Jesus Cristo, vocês sabem que não podem colocar Deus na margem da vida, Ele deve estar no centro. Ele tem autoridade para exercer influência sobre a pauta da agenda de vida de vocês. Então, se vocês sabem que deve ser assim, e não o consultam, e não o buscam, vocês sabem que pecam. Então eu quero, queridos, encerrar essa nossa reflexão de hoje com aquela sugestão para a nossa reflexão, mas também para a nossa prática. Primeiro, coloque Deus no centro dos seus planos. Pode parecer uma frase simples, mas ela é muito difícil de ser seguida. Sabe por quê? Porque colocar Deus no centro dos seus planos pode significar que Deus vai frustrar você em alguns planos. Que você vai dizer para Deus, Deus, mas eu já refleti. O melhor para mim, para minha família, é exatamente essa mudança. Deus, eu já refleti. O melhor para mim, profissionalmente, é exatamente esse movimento que eu estou fazendo agora. Deus, eu já tomei por certo. Esse caminho que eu já pensei, perdi noite de sono para elaborar, é a melhor rota para a minha vida. Mas Deus pode simplesmente dizer não. E todo não de Deus a um pedido nosso é um sim do seu amor por nós. Um grande pregador do passado, chamado Martin Lloyd Jones, dizia, louvado seja Deus, porque em muitas das minhas orações e pedidos de oração, Ele me respondeu dizendo não. E o não de Deus era um sim do seu amor. Coloque Deus no centro dos seus planos. Veja o que o Senhor fala ao seu povo, através do profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Por que a gente precisa colocar Deus no centro dos nossos planos? Porque a voz que disse isso aqui, através do profeta Jeremias no passado, continua ecoando desde os céus e do seu trono celestial, dizendo o mesmo a você e a mim. Sou eu, Deus, que sei os planos que tenho para vocês. E os meus planos não são maus. Não significa que vocês não vão passar pela estação sombria da vida. Não significa que vocês não vão provar da dor. Não significa que vocês, em alguns caminhos, sequer entenderão o porquê de passarem pelo que passam, mas entendam, eu sei os planos que tenho para vocês e os meus planos são bons. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então a gente não pode ter medo de colocar Deus no centro.
e dizer: Senhor, a minha vontade é essa. Até onde eu consigo enxergar, isso aqui é o melhor caminho, mas faz segundo o teu querer, Senhor, e não o meu. Que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Pela tua bondade, Deus, me ilumina para que eu tenha a tua sabedoria. E eu então trace aqui um plano e um propósito que glorifica o Senhor porque te considerou. Segundo e último lugar, abandone o que você não pode controlar para desfrutar do que você não pode perder. Abandone aquilo que você não tem o controle, para você poder então desfrutar o que você não pode perder. Talvez você veja a ansiedade tomando conta da sua vida, porque você se colocou nesse lugar de garantidor do seu próprio futuro. Só que você sabe, esse é um fardo pesado demais para qualquer ser humano limitado. Então abandona isso, porque você não pode controlar. Você não controla o futuro. Você não é garantidor do sucesso dos seus filhos, por mais que você se esforce. Você sequer é dono da vocação deles. Então abandone isso, porque é um fardo pesado demais. Você pode deixar esse lugar e começar a desfrutar verdadeiramente do cuidado de Deus e da direção dele para cada dia da sua vida. É isso que a gente não pode perder. E eu receio que nós estejamos perdendo muito rapidamente. Nessa vida que se seculariza, que nos faz pensar cada vez menos em Deus, e que nós somos bombardeados quase que 24 horas do nosso dia, do nosso tempo, com mensagens que nos comunicam uma independência, e aí a gente vai dedicar talvez 1 hora, 50 minutos no domingo para ouvir a palavra de Deus, esperando que aquilo nos sustente ao longo de toda a semana de novo, o que é muito difícil acontecer, porque a concorrência é extremamente desleal. E a gente tem perdido essa referência. Eu não posso abrir mão dele. Eu não posso abrir mão do que já foi conquistado por mim, através de Jesus, livre acesso a Deus. Eu não posso abrir mão da comunhão com Ele. Eu não posso abrir mão de sua palavra. Eu não posso abrir mão da oração. Eu não posso, acreditando que tenho já toda a sabedoria necessária e domínio das coisas no meu controle, deixar de consultar a Deus. Abrir mão disso é suicídio, irmãos. Por isso, abandone o que você não pode controlar para desfrutar o que você não pode perder, confiar em Deus. E se essa confiança parece difícil para você hoje, eu queria te convidar a fazer de uma oração, na verdade, fazer de uma música, que eu gosto demais há muito tempo, mas especialmente nos últimos dias ela tem sido uma oração para mim. Eu até falei com o Anderson, você consegue tocar essa música no final do culto? Só que eu passei isso para ele ontem, perto da hora do almoço. Ele respondeu assim, 0 chance, até porque ele não conhece a música. Mas é uma música de um grupo chamado Projeto Sola, e essa música se chama Confiança. Ela é linda inteiramente, mas há um trecho dela em que o compositor clama através da música dizendo o seguinte: ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Talvez o nosso grande desafio nessa manhã seja pedir a Deus essa ajuda. Senhor, me ajuda a confiar em Ti. Porque a minha confiança falha. Eu sou tentado a querer ter o controle. Eu sei que isso é loucura, a Tua palavra me convenceu que isso é loucura, mas esse negócio está no meu coração, então ajuda-me a confiar. Ajuda-me a enxergar o Teu amor, enxergar o Teu cuidado, enxergar a Tua provisão, enxergar o Teu plano para mim, mesmo quando o meu olhar falhar. É uma oração humilde de quem depende do Senhor. Vamos falar com Deus nesse momento. Feche os seus olhos se você pode, curve sua cabeça. Senhor, nós somos tão prontos
para assumir uma postura arrogante no nosso coração. Nós somos tão facilmente enganados pelo discurso de que temos o controle da nossa própria vida. Porque administramos bem o nosso dinheiro, ou porque cuidamos certinho da nossa saúde, ou porque tentamos nos manter ativos em algumas áreas importantes da vida, ou porque temos espaço para o lazer e para o descanso. Olhamos para a nossa vida e pensamos, nada tem como escapar. Mas o Senhor nos ensinou em Tua palavra, contando a história de um homem que acreditava que quanto mais acumulasse para si, mais segurança ele sentiria. Até o dia em que ele disse, já tenho o suficiente para mim por muito tempo. Agora posso descansar e desfrutar. Ao passo que o que ele ouviu foi louco. Esta noite pedirão a tua alma e o que tens guardado para quem será? Tantas vezes nós somos esses loucos, Senhor, correndo atrás dos nossos próprios planos e tirando o Senhor da equação da vida, vivendo a história sem perceber o sinal dos tempos que o Senhor Jesus tanto nos alertou. Vendo o aumento da maldade, o incremento da corrupção, a degradação da natureza, a fúria da natureza, e olhando para tudo isso, naturalizando todas as coisas e seguindo adiante sem considerar Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a trazê-lo para o centro das nossas vidas, para que o Senhor esteja no centro de controle dos nossos planejamentos. Que o Senhor nos dê a sabedoria de planejarmos aquilo que te glorifica, aquilo que vem do Senhor, para nós, para os nossos, para a igreja. Que o Senhor seja de fato consultado por nós. Ajuda-nos, Senhor, a abrir mão desse falso controle, para que possamos reter aquilo que não podemos de fato perder, a confiança de que o Senhor é o nosso guia fiel. O Senhor está de mãos dadas conosco. O Senhor tem um plano perfeito. Então ajuda-nos a te buscar, Senhor. Ajuda-nos a querer mais de ti. Aviva o nosso coração. Livra o nosso coração da secura. Livra o nosso coração da altivez que faz com que a gente sequer sinta saudade de ti. Mas encharca o nosso coração com a tua graça. Nos leva de novo ao lugar do primeiro amor. Nos ajuda a ter aquela dependência quase infantil do Senhor, como uma criança depende em tudo dos seus pais para lhe prover vestimenta, segurança, alimento. Que nós sejamos como estas crianças que se voltam para ti dizendo, Pai, sozinho eu não tenho nada, sozinho eu não consigo nada, mas eu dependo do teu amor. E sei que muito mais do que um pai humano, o Senhor é zeloso, provedor e fiel. Ajuda-nos, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós nessa semana, para a glória de Jesus. Amém.